Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos lá, gente. Um vídeo chato, um vídeo que não gosto de fazer, porém eu sou obrigado a falar sobre isso, porque eu me sinto na obrigação como brasileiro de falar sobre isso, que eu acho que a gente tá aqui, a gente tem a intenção de tentar mostrar pra vocês as coisas que acontecem aqui em Portugal, mostrar uma realidade de fato, apesar de muitos brasileiros não quererem ver a realidade e preferirem, né, assistir coisas que não são a realidade e depois chega aqui e sofre e não sabe por quê. Tá um tempo chuvoso, aí faz sol, depois esfria, e isso é péssimo, porque a casa fica úmida, é uma época muito ruim mesmo pra gente aqui em Portugal, tá? E eu queria que vocês entendessem, no finalzinho eu vou colocar o texto para que vocês vejam o que esse humorista falou da mulher brasileira. E esse vídeo que eu tô fazendo não é para ganhar like não, eu tô fazendo esse vídeo para que o brasileiro e a brasileira saiba como funcionam as coisas aqui. Não é uma pessoa desconhecida, não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa burra, é uma pessoa que é estudada, é uma pessoa que é famosa aqui em Portugal e fez essas piadas e depois tirou o vídeo do ar. Eu lembro muito bem que esse senhor, ele pegou o vírus e que ele ficou numa situação bem vulnerável aqui em Portugal na época. A imprensa toda foi lá, fez aquela coisa toda e ele pegou o vírus, depois aí ele pegou de novo e deu positivo. Eu lembro que foi uma coisa bem complicada que ele passou e eu lembro que muita gente apoiou ele, inclusive brasileiros que moram aqui em Portugal, muita gente apoiou ele. Só que isso que ele falou da mulher brasileira não justifica, tá? Eu acho que a gente que vive aqui, a gente sabe a dificuldade que é pra mulher, homem, seja o que for, conseguir se estabilizar aqui no país. Então eu não entendo, gente, eu não consigo entender esse tipo de comentário. Porque, ó, eu vou até contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo recentemente. Esses dias eu fui comprar pão aqui na pastelaria, na padaria, né? E aí o pão, ele tinha colocado os pães em cima do balcão, onde tinha moeda, onde tinha um monte de coisa. E aí eu falei pra ele, ó, esse pão aqui que você vai me dar? Não, eu não quero esse pão que você vai me dar, não. Você tá colocando perto de moeda, perto de dinheiro, eu quero outro. Aí ele foi e trocou o pão. Aí na hora que ele trocou o pão, que eu fui dar o dinheiro pra ele, eu falei pra ele assim, mas olha, eu gosto muito dos pães daqui, tá? É só uma dica, porque não é legal isso. Mas no Brasil é melhor, né? Aí isso, quando ele falou isso, sabe, gente, eu fiquei revoltado. O que tem a ver o Brasil ser melhor, o Brasil ser pior, sendo que ele que foi porco e colocou o pão lá de qualquer forma? Isso não tem nada a ver com nacionalidade. Então isso é uma coisa que tá na cabeça das pessoas aqui. Isso é muito sério, porque eu vejo que tem um monte de brasileiro querendo morar aqui em Portugal, um monte de brasileiro iludido para poder viver aqui, e eles não enxergam essa situação. Fiquem de olho e venham preparados. Infelizmente, dependendo da região que você tiver, você vai sofrer muito esse tipo de preconceito aqui. As pessoas, elas botaram na cabeça que a brasileira não presta, que o brasileiro é isso, sabe? E eu acho que isso é um absurdo, porque o português sempre foi muito bem tratado no Brasil, então eu não acho justo esse tipo de comportamento. A gente sabe que não são todas as pessoas, não tô aqui para generalizar, mas eu acho muito triste, né, quando a gente vê uma situação igual esse humorista fez. Ele sendo uma pessoa da mídia, sendo uma pessoa famosa, sendo uma pessoa influenciável aqui em Portugal, falar isso que ele falou da mulher brasileira. É triste, sabe? É deplorável essa situação. Eu acho que tá na hora de parar. Até quando vai ser assim? Sinceramente, isso é ridículo, tá? Isso é ridículo porque eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que essa história já deu. São histórias que não tem cabimento. São histórias que não tem nada a ver. Como essa história de que a mulher brasileira roubou o marido? Ninguém rouba o marido de ninguém. A pessoa fica porque quer. Se eu ficar com outra pessoa, eu roubei fulano. E se ele também ficou comigo ou ela ficou comigo, foi porque ela quis. Parem com isso, porque isso é ridículo, sabe? Eu tenho um monte de português aqui no meu canal, eu respeito todos os portugueses, sabe? E as pessoas sabem que isso não tem nada a ver. Então, sabe, eu não quero mais esse tipo de coisa aqui, não permito mais que falem mal nem de Portugal nem do Brasil. Só que é uma situação complicada, porque ele sendo uma pessoa famosa, fazer isso, falar o que ele falou da mulher brasileira, não adianta apagar o comentário depois como ele fez. Não adianta, porque ele falou, tá? Dá uma olhadinha. ONG acusa humorista português de xenofobia contra mulheres brasileiras. O vídeo com os ataques foi publicado no dia 15 de dezembro e apagado após a repercussão. O ator e humorista português Fernando Rocha está sendo acusado nas redes sociais de fazer piadas xenófobas e misóginas contra mulheres brasileiras. Em um vídeo que circula pela internet,
Fernando Rocha afirma que mulheres brasileiras podem ser identificadas por possuírem características próprias no corpo, sendo essas o rabo grande e os seios herdados do pai. As informações são da revista Gente. Em outro trecho do vídeo, o humorista sugere que as brasileiras passam papel higiênico nas mamas, já que havia funcionado com o rabo. O vídeo com os ataques contra as mulheres brasileiras foi publicado no dia 15 de dezembro e apagado após a repercussão. A fala causou revolta e ONGs de defesa das mulheres, como o coletivo Maria Filipa e a Capazes, publicaram notas de repúdio nas redes sociais. Enquanto mulheres brasileiras, questionamos qual seria a necessidade ou função social de nos identificarem em ambientes públicos, especialmente através da análise de nossos corpos. Seja como mulheres ou como imigrantes, reivindicamos o igual direito de ocupação dos espaços públicos para com quaisquer outras pessoas. Homens ou não. Nacionais ou não. Estarmos em espaços públicos não torna os nossos corpos públicos, diz a nota do coletivo Maria Filipa. Já a organização feminista Capazes afirma que Fernando Rocha usa o seu espaço, renome, alcance e influência na sociedade portuguesa para reforçar estigmas que marcam e ferem os corpos das mulheres brasileiras, conectando a objetificação hipersexualizada. É através da ridicularização e banalização das características que nos fazem corpos duplamente vulneráveis. Primeiro, por sermos mulheres e, segundo, por sermos imigrantes, que tais estigmas contribuem para a manutenção de ideologias machistas que naturalizam, potencializam ou mesmo se tornam em atos de violência contra mulheres brasileiras, diz ainda a nota.